Boa noite, amigos, nossos amigos da ABRAP, para o estudo de mais um capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Hoje o tema vai ser muito especial, nós vamos falar de realidade e ilusão, né? Vamos ver o que Joana nos traz desse assunto. E a condução hoje é com a nossa colega, psicóloga Olga Martinez. Olga, com você. Bom, boa noite, boa noite. Como diz uma amiga Hum, do Recanto da Prece, bom dia, boa tarde, boa noite a quem for nos assistir mais tarde e que a gente possa ter um estudo hoje sob a inspiração da nossa querida mentora Joana de Ângeles, e que, como disse a Edna, se apenas uma palavrinha fizer sentido para nós, já valeu a pena. hum. O estudo de hoje é do livro Autodescobrimento, uma busca interior, da série psicológica da Joana de Ângeles. O capítulo é Viagem Interior e o tema Realidade e Ilusão. Eu estou ouvindo, só um minutinho, Olga, eu estou te ouvindo um pouco baixo. Está todo mundo ouvindo bem ela? Sim, eu estou Ah, ouvindo. então tá. Então é o meu computador. Pode continuar, ó, por favor. O que pode ser essa imagem? Aliás, as imagens que eu vou mostrar a partir de agora. É uma galáxia. Ah, não, agora no microscópio. Alguma coisa no microscópio. Uma galáxia, uma célula no microscópio. É, E essa? Parece o ah, universo, alguma coisa Parece, é, no parece o universo. E essa? neurônios Neurônios. E essa? neurônios, também. Neurônio. Também. neurônios. Então, interpretar a realidade é o tema inicial desse parágrafo, né? A Joana nos começa nos colocando o problema da interpretação da realidade. Talvez para nós que tenhamos um pouco de busca no sentido das imagens, a gente consiga identificar isso como uma rede neuronal. Mas, a princípio, ela parece talvez um, um metal derretido. Essa aqui, ela parece um quadro abstrato. Essa aqui parece uma galáxia, mas ela é uma rede neuronal também. E aí, Joana, ela diz assim: o problema da interpretação da realidade mais avulta quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. Então, quanto mais a gente entra em contato com a estrutura das coisas, mais a gente pode ter ou falha na interpretação ou clareza na interpretação. A visão inicial, objetiva, capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a força da aglutinação das suas moléculas. Então, a gente pode ter uma visão inicial objetiva, e isso era claro, né, alguns anos atrás, quando se falava da menor estrutura possível. Essa menor estrutura era o átomo. Hoje em dia, já existem os vários outros, os outros fragmentos que compõem o átomo, e a gente ainda, talvez a gente ainda consiga alcançar ainda a chegada da conclusão de que o átomo, e isso já está muito próximo,
ele, na verdade, é feito somente de energia. Já existe, inclusive, essa compreensão. À medida em que se recorre às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência, até lograr se detectar os espaços subatômicos, onde se movimentam as partículas. Então, as partículas subatômicas hoje já são compreendidas, mas ainda há uma visão de que há algo mais na física a se ver do que as partículas já conhecidas. E aí, Joana diz assim: no campo psicológico, dá-se o mesmo fenômeno. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Expressões insuspeitáveis da realidade. O que Joana está querendo nos dizer aqui? Ela está querendo dizer que, sob a aparência de uma personalidade, nós temos outras tantas expressões que são da realidade pessoal nossa, da nossa realidade pessoal, das circunstâncias, do que aconteceu conosco, do que nós já vivemos, e que somente a largo tempo e com auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. E eu gostei muito dessa imagem, que é a imagem da luz branca, que ao passar por um, por um cristal, ela declina todas as outras imagens que a compõem. Numa analogia a essas expressões insuspeitáveis da realidade que Joana nos coloca aqui nesse parágrafo. A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade de cada indivíduo. A gente pode se aperceber de que do que Joana fala aqui, quando muitas vezes a gente vive e a gente ouve, a gente mesmo vive, e às vezes a gente ouve quando a gente se expressa assim: nossa, eu nunca imaginei que eu ia reagir desta maneira, de uma situação. Então, esse complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias, se exteriorizam de acordo com os acontecimentos, eles fazem parte da nossa realidade de indivíduo. Mesmo essa, periodicamente cede às outras significativas, a realidade do indivíduo, que se encontram adormecidas e despertam, ampliando seu campo de manifestação, até sobrepor-se, predominando e desvelando o ser legítimo. Eu fico pensando aqui sobre quantas encarnações nós já vivemos, sobre quantas personalidades nós já manifestamos. Uma vez eu fiz um comentário com uma amiga minha,
E eu disse para ela que, sobre um aspecto da minha personalidade, e eu disse para ela assim: nossa, eu queria muito mudar isso. Aí ela disse para mim assim: talvez você esteja hoje exercendo um aspecto da sua personalidade que em outra encarnação você era da polaridade oposta. E aqui Joana nos coloca justamente essa alternância das personalidades já vividas, que uma cede às outras, mais significativas, que se encontram adormecidas e dispersam e vão ampliando seu campo de manifestação, até sobrepor-se, predominando e desvelando o ser legítimo. Então, nós estamos num exercício de experienciar e experimentar polaridades da nossa personalidade, até que o ser legítimo se firme, até que nós ganhemos, como diz Jung, né? Nós ganhemos a prevalência, ganhemos ou conquistemos a prevalência do self. Na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características, a princípio inconscientemente, para em caráter de lucidez, burilá-las e ultrapassá-las, qual foco radiante de luz, momentaneamente velada por uma lâmina de vidro embaçada que se libertou da película impeditiva. Muito, muito poética, né, a Joana de Ângela aqui colocando como a nossa luz, né, ela está como que dentro de uma grande redoma, né, de vidro embaçada. E à medida em que a gente vá se burilando, essa redoma vai ganhando uma transparência e essa luz vai podendo se expandir, tal qual o diamante bruto que está encarcerado num cascalho. E à medida em que ele vai sendo lapidado, mostra a sua plenitude de luz, né? Assim como também as estrelas, que numa noite nevoada não conseguem transparecer toda a sua luminosidade, né? Quando vocês tiverem alguma contribuição, eu peço que vocês se manifestem, porque eu não consigo ver vocês, tá bom? Oi, boa noite, meus amigos. Ô, Olga, estou aqui me lembrando do Jung com a alquimia, dessa transformação de pedra bruta, né? De Sim. ultrapassar, né? Ou seja, vai lapidando de tão profundamente que ele vai lá, vamos dizer, de um metal ele vira uma outra coisa, como o ouro, por exemplo, né? Ou como aquilo que vira um diamante, mas antes ele é o que ele é mesmo? Ele era matéria orgânica, né? Ele é uma pedra orgânica. Ele Tem é um um nome que carvão, ele é uma matéria orgânica. Então, e aí vai lapidando, vai passando por processo, passa pelo fogo, passa pelo aquecimento, né?
Então, eu acredito que nós estamos nesse processo, né? Então, a gente sofre os aquecimentos, né? O que é os aquecimentos? Os desafios, né? As experiências, que às vezes a gente erra o alvo, aí tenta de novo, acerta, outra vez erra de novo, e assim a gente vai se lapidando como uma pedra bruta e vai se transformando. Eu lembrei muito do Jung agora, com a alquimia. Sim. Obrigada, Marina. Nada. Deixa eu achar aqui o arquivo. Será que eu estou no certo? Estou. As experiências de evolução propõem a fixação dos valores legítimos. Então, nós estamos aqui em processo evolutivo, aprendendo as lições para fixar valores legítimos, aqueles que são de duração permanente. Ué? Parou? Aqui. Enquanto que os secundários, que são transitórios, servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. Essas manifestações que defluem das heranças perturbadoras formam o quadro dos transtornos psicológicos e outros que maceram o ser e o levam a estados de angústia, de inquietação, de desordem mental. Aqui, Joana, nesse primeiro parágrafo, ela me fez lembrar uma palestra que eu ouvi, que na Revista Espírita há uma pergunta que se Nero poderia ter sido melhor em outra encarnação do que na encarnação, e mesmo assim ter colocado fogo em Roma, na encarnação seguinte. E essa pergunta foi feita para Kardec, e Kardec, ele elucida que, de acordo com a instrução dos espíritos, nós estamos em cada encarnação tendo provas e que, às vezes, numa encarnação, nós não tivemos as provas que nós teremos na próxima. Então, nós podemos, sim, estar num degrau em que nós ainda não subimos o próximo degrau. Porque quando Joana fala que, enquanto os secundários, que são transitórios, servem como recurso pedagógico, muitas vezes nós estamos justamente aprendendo um valor secundário que servirá de degrau para a próxima encarnação. Porque nós estamos em processo. E nesse parágrafo ela coloca as manifestações que defluem das heranças perturbadoras, aquelas que nós já vivemos, formam os quadros dos transtornos psicológicos e outros que maceram o ser e que levam a estados de angústia, de inquietação e de desordem mental. Como que, de alguma maneira, relacionando com esse parágrafo, que muitas vezes essas manifestações serão como um recurso pedagógico para a nossa própria aprendizagem. Foi assim que eu entendi esse parágrafo. Vocês têm uma visão diferente? Ou alguma contribuição para dar? Para mim tá bom. Não não penso de outra forma. É assim, eu estou estudando com a minha prima, a gente resolveu estudar tem uns 2 anos, aquela Bíblia do Espiritismo, que é o Perispírito, né?
e a gente está entendendo que o nosso perispírito, ele carrega tudo da gente, né? Todas as experiências, né? Sim. E agora, você elucidando isso com essa parte da Joana, eu linkei com essa capacidade que tem o perispírito de cada um de nós conter, além de a, a constituição do nosso corpo físico, quando, num exemplo, a gente, em alguma reencarnação, a gente se mutilou, se suicidou e tal, e aí a gente pede para reparar, para não falir mais nesse sentido e tal. Então a gente vem com toda essa reunião de sentimentos, né, de pensamentos, e que o próprio perispírito auxilia a gente. Isso aí a gente que está chegando a essa conclusão, né? Somos só eu e ela estudando, né? E a espiritualidade, quando está presente também, obviamente nos auxilia. Mas aí quando a gente vai para um outro mais específico, que é a Joana, né? Comportamental, sentimentos e tal. E aí a gente vai linkando com o que a gente vai aprendendo, e hoje eu estou fazendo isso com a sua exposição, Olga. É meio que a gente vai lembrando, esquece e lembra. E o sentimento é um balizador, né? Eu acredito que é um balizador. Tipo, eu já senti isso alguma vez, né? Foi com essa intensidade? Foi menos? Foi mais? Agora está menos? Já foi mais forte? Então, eu acho que é meio esse movimento que a gente faz, né? Em cada reencarnação, a gente vai. É o véu do esquecimento, né? Que não pode atrapalhar, né? Por isso que a gente vem com com essa tarefa, que somos nós mesmos que temos que nos reparar, nos redimir, enfim. Mas vem esses flashzinhos, assim, como que aquelas alfinetadas, assim, na gente mesmo, né? Assim que eu Eu gostaria entendi. de comentar também uma coisinha nesse parágrafo. Pois não. Olha, ela começa assim: a experiência da evolução propõe a fixação de valores legítimos. Aí, né, o que eu estou pensando assim, o que são esses valores legítimos, né? Seria aquelas leis, né? Leis que existem no universo, né? Colocado pela divindade, né? As leis naturais, né? Que eu acho que na codificação traz bastante essa questão das leis, né? E não infringir essas leis naturais, né? Então, assim, quais são esses valores, né? Que a gente precisa, ao longo de todas as encarnações, fixar, né? Que são os de duração permanente, aqueles que é a verdade, né? Seria os valores verdadeiros, né? Porque às vezes a gente transita em valores que pode ser cultural, né? Porque assim, existem valores culturais, valores temporais, né? Mas existem aqueles valores de duração permanente, que é isso que ela está falando, é aquele que é a lei divina, né? Não a lei do homem, a lei do tempo, a lei, né? Enquanto os secundários são de transitórios, servem apenas de recurso pedagógico para essa aprendizagem, né? Então, né, a gente já acho que alguém já comentou, cada encarnação você vem para desenvolver uma área, né? Você não desenvolve tudo. Ah, dessa vez eu vim desenvolver a minha capacidade de ter independência. Na outra, eu vou desenvolver a minha capacidade de desenvolver o amor ao próximo, né? Então, assim, cada fase você vai desenvolver uma coisa, mas para fixar esse conjunto de valores de duração permanente. É isso que eu entendi nesse parágrafo. Não sei se ficou bom para vocês também. Sim, é que a Joana ela tem uma forma circular de apresentar o conteúdo, né? Então, ela vai, à medida em que ela vai explorando o conteúdo, ela vai acrescentando, né? Uhum. Eu sinto que ela traz o conteúdo de uma forma espiralada, né? Ela sobe um degrau para o nosso conhecimento, né? E aqui ela fala assim: na raiz, portanto,
qualquer transtorno neurótico jaz um conflito moral. Olha que interessante, né? A Ana Teresa Camasmi, ela falou uma vez assim, que para cada aflição que a gente tem, a gente está transgredindo uma lei moral. A gente pode procurar que a gente está transgredindo uma das leis morais que estão inscritas na nossa consciência, né? E aqui Joana diz assim: qualquer transtorno neurótico, na raiz dele, traz um conflito moral. O grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais são os comportamentos éticos e morais, de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Então, assim, se a gente está vivendo uma neurose, de alguma maneira, ou o nosso comportamento ético não está sendo exercido, ou o nosso comportamento moral não está sendo exercido. E Joana, Doída essa, hein? Essa é doída, não é não? essa foi doída. essa eu estou falando até devagar, É, para eu ter tempo também de acomodar isso, porque apesar de ter feito isso, e o pior é que a gente sabe que é isso mesmo, né? Mas é difícil aprender isso, né? De verdade. então assim, o grande desafio no processo de seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Hoje, eu vou ficar pensando aqui, lá comigo, na hora de dormir, de fazer o meu exame, onde está o meu conflito moral? Quais são os comportamentos não éticos ou não morais que eu estou exercendo? Agora, tem uma dúvida, Olga. Oi? Quando diz assim, né, o título, né? Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico, jaz um conflito moral. Mas eu acho que nem é preciso sofrer de transtorno neurótico para se identificar um conflito moral, né? Eu acho que está ficando muito transparente, né? Esses nossos momentos de planetário agora, né? Com tanta coisa acontecendo no planeta e tal, Sim, né? Nos governos, né? mas isso não quer dizer que nós não, assim, eu me arrisco a dizer, Fátima, nossa população, quem não está neurótico, está psicótico. Ai, que meigo. Então, eu Mas me arrisco a mesmo. dizer que hoje nós, seres humanos, na grande maioria, nós somos portadores de algum transtorno. Eu não vou falar de percentual porque eu não fiz pesquisa, mas a gente se dá conta que, assim, está muito flagrante. Está muito flagrante. Eu acho que aí uma palavra vai corroborando, né? Transtorno neurótico, conflito moral. São 4 palavras quase sinônimas, né? Transtorno é um desarranjo, né? Neurótico, quer dizer, é uma coisa assim, eu não sou psicóloga, mas eu estou só chutando, vocês me corrijam aí
no meu raciocínio. Transtorno, um desarranjo. Neurótico, a coisa é meio que física, é patológica, né? Neurótico. E conflito é aquela coisa da dúvida. Ah, será que eu estou certa? Ah, estou certa. Não, não, peraí, acho que eu não estou certa, acho que eu estou fazendo alguma coisa que não está legal. Quer dizer, um ciclo, né? Um ciclo de fechado, assim. Se a gente não fizer o esforço necessário para sair desse ciclo, a gente fica marcando o passo, né? E às vezes não basta esforço, viu, Fátima? É necessário também ajuda, porque às vezes, e a gente vê isso muito no consultório, a maioria dos nossos consulentes, dos nossos clientes, eles querem efetivamente mudar. Eu quero mudar, mas eu não tô, ou não estou encontrando o caminho, ou eu não estou encontrando a saída desse círculo vicioso que eu estou vivendo, ou eu não encontro por onde ir, ou não consigo começar, ou me sinto presa, ou me sinto congelada, nos casos traumáticos, ou me sinto envolvida por um círculo vicioso do qual eu não tenho a porta, a janela, qualquer espaço para me mover dali sem que isso desestruture completamente uma realidade que eu vivo e a realidade que eu estou por conhecer me causa pânico, medo. Então, não basta esforço. Às vezes é necessário ajuda, a maioria das vezes é necessário a ajuda qualificada, e em alguns casos de mais de um tipo de profissional. Então, quando se fala de transtorno de personalidade, quando se fala dos aspectos psicológicos que envolvem uma pessoa, só esforço às vezes não é possível. A gente vê isso muito nos consultórios. Acho que Eu todos. gostaria, eu gostaria de falar um pouquinho, Fátima. Sim. O transtorno é quando a pessoa ela está tendo prejuízo na vida dela, tá? Já está tendo prejuízo. Então, o que a Olga está falando tem a ver, porque quando fala a palavra transtorno, é porque tem prejuízo para ela, para a família ou onde a pessoa atua, né? O neurótico tem a ver com a parte da consciência, que é o ego, tá? Tá tendo um problema no ego. O ego é o centro da consciência. Então, a pessoa, às vezes, ela tá com falha na memória já, ela está com falta de discernimento, está com pensamento recorrente, sabe? Já no ponto De de conflito. prejuízo, tá? No ponto de prejuízo, tá? A palavra transtorno é nesse sentido, né? E aí a Jona está falando, tá? Nesse caso do transtorno, a Jona está falando jaz, quer dizer, tá, esqueci a palavra, o jazz aqui, eu esqueci a palavra que a gente usa também. Resides, está É, incluso. eu vou lembrar, a hora que eu lembrar eu falo, mas é uma outra palavra. Paira ali, né? Não é Paira. paira, ela é uma, tá entranhado ali, é uma outra palavra que eu Subjacente. queria lembrar, não consigo agora lembrar. Todo ele, tá? Tudo isso que eu falei para você e que a Olga falou, que precisa sim, às vezes não é só de um profissional, mas de um, jaz um conflito moral. É isso que a Jona está falando. Entendeu? É isso Uhum. aí. Vamos lá. Você quer falar, Murilo?
Fala. Hoje, ouvindo um pouquinho da Mansão do Caminho, aquele Clay, alguma coisa lá, o Espiritismo Clay, né? O palestrante falava de uma coisa que a gente tem no Evangelho, que é da fraqueza, e a palavra é até forte, né? Da covardia moral. Quando você desiste de viver. Então, quando eu entro no processo do transtorno neurótico, eu não dou conta da realidade. E aí ele trouxe a experiência de uma pessoa. Eu estou querendo trazer esse exemplo para nós, para deixar um exemplo, né? Que a gente fala de uma constituição filosófica, metodológica, protocolar, né? E aí eu queria trazer um exemplo. E aí o que aconteceu com esse corretor de valores? Ele perdeu tudo. As ações dele simplesmente perderam o valor e ele quebrou. E ele foi e se matou. E ele queria dar uma entrevista, uma fala com o Chico, né? Através do Chico, no centro lá. E aí ele fala, pois é, se eu tivesse esperado mais 2 horas, se eu não tivesse essa fraqueza moral interior, se eu tivesse músculo, né, espiritual e moral, se eu esperasse mais 2 horas, as ações do nada me tornaram rico. Num processo de 2 horas. Mas o imediatismo é um desvalor, né? O ódio, os ciúmes, todas essas virtudes, esses valores, né? Eles nos levam a comportamentos não éticos e não morais. Então, quando eu tenho uma inveja gospel daquele carro novo, como diz o psicólogo lá de Klinger, né? Lá do Nordeste, espírita, eu tinha uma invejinha gospel do carro do meu amigo. Então, aquilo é uma fraqueza moral, né? Então, ele fala assim, e aquilo me doía, aquilo chegou ao ponto que eu tive que pedir ajuda, né? Então, para a gente ter os valores éticos, que é a caridade, que é a humildade, reconhecer os limites, que eu posso ajudar e às vezes eu não vou conseguir ajudar e eu encaminho meu paciente, meu cliente, meu consulente para outros, né? Só para trazer esses exemplos. Então, todos os valores, a seleção dos valores, acho que era no slide anterior, né? Os valores eternos, a gente vai afunilando e a gente cai aonde? A gente cai em Jesus, né? Nos exemplos morais desse espírito que viveu e deixou exemplificado os valores eternos, como foi dito na prece inicial, né? É nesse sentido que eu queria deixar uma colaboração. Eu falei demais, obrigado. Obrigado, Murilo. Bom, seguindo. Uma imensa gama de preconceitos criou uma rede de conceituações hipócritas que confundem ué, os códigos sociais com os morais, deixando campo para escapismos e justificativas diante de algumas atitudes, assim como geradores de consciência de culpas em outras. Eu acho que hoje, a gente está vendo isso com uma clareza absurda. Absurdo. O quanto há uma confusão
dos códigos sociais e morais, Moraes, gerando assim uma espécie de uma confusão que, que possibilita, né? É uma, é uma, é um emaranhado ali que qualquer coisa é possível justificar, qualquer coisa é possível escapar. Uhum. Todo mundo faz, então eu também vou fazer. Exato. Então, veja, tem muita gente fazendo isso. Uhum. Se fosse errado, né? Uhum. Então, isso assim, não é porque a maioria faz que está certo. Isso mesmo. Tal comportamento social tem gerado reflexões que concluem por condutas cínicas, nas quais, pela ausência de padrões corretos, universais, ensejam o desvario, a agressividade, o pessimismo e a anarquia. E quando Joana fala aqui de anarquia, ela está falando de anarquia social no aspecto mais, mais da conduta moral mesmo, né? Podemos, porém, estabelecer parâmetros para a identificação dos valores éticos de maneira simples e inequívoca. São eles saudáveis em todas as culturas, aceitos e recomendados, classificados como expressão do bem pelos resultados positivos que propiciam. Aqueles outros, os que são reprocháveis pelos danos que ocasionam em todo lugar, têm a mesma figuração, considerados desse modo perniciosos e, portanto, negativos. Então, eu me lembrei muito daquele parâmetro de escolha de atitude que a gente possa ter, né? Eu gostaria que isso fosse feito para mim. Eu ia me sentir bem, eu ia me sentir feliz, eu ia me sentir inteira, né? Então, não fazer ao outro, né? Aquilo que não gosta para si. Mas aí a gente pode entrar num outro parâmetro. Eu não ligo, né? Do tipo, eu não ligo, né? Se eu tiver nesse nível de cinismo, eu não ligo, né? Mas aí a gente vê aqui que Joana dá uma direção simples. São eles saudáveis em todas as culturas, aceitos e recomendáveis, classificados como expressão do bem, pelos resultados positivos que propiciam. Eu lembrei que fiz um Aqui, link direto. aqui a gente tem assim uma clareza, né? Ela está dizendo aqui claramente. Pois não, Fátima? Não, Ô, sabe que, Olga, desculpa, Olga, é o que eu fiz um link com. Eu estou lendo a autobiografia do Gandhi, sabe? Por indicação de um padre lá no Rio. E eu estou nas primeiras 100 páginas. E o Gandhi, ele foi aquele espírito, né? Aquele espírito que, enquanto Gandhi, ele se questionava muito. O título do livro é assim, ó, Minhas Experiências com a Verdade. É uma autobiografia, sabe? Não é alguém que escreveu sobre o Gandhi. Foi ele mesmo que escreveu sobre ele mesmo. Então, a cada página, ele se questiona com isso, né? E Gandhi foi aquele que deixou aquela pérola para gente, assim, né? Ele dizia que quando, em todas as épocas da humanidade, né? Se perdessem todos os ensinamentos, né? Todos os livros, Bíblia, tudo, se ficasse somente o Sermão da Montanha, né?
já estaria sendo suficiente para a humanidade se modificar, né? Então, isso para mim reitera, né, os estudos da Joana, os ensinamentos da Joana, do Jung, enfim, de todas vocês que se empenham, né, junguianas, psicólogas junguianas que têm o Jung como a base, que tem Joana, e agora você vai pegando um monte de espírito, pega o Chico, pega o Divaldo, a dedicação, né, a identificação de quando já foram mais jovens, mais, vamos dizer assim, arriscar aqui um adjetivo, mais levianos, né, menos reflexivos, e com o tempo foram aprimorando essas virtudes, né? Sim. Alguém mais queria participar? Eu ouvi uma outra voz. Só um lembrete aqui, quando vocês estavam comentando dessa dita, entre aspas, normalidade, né? Que muitas vezes as pessoas fazem as coisas pelo que elas verem, pelo que elas ouvem, pelo que elas veem os outros praticarem, elas acham que está dentro de uma normalidade, né? Que é aquilo, né? É o envolvimento da massa, né? Que a Joana nos traz, né? Quando a gente está vinculado à massa, a gente não raciocina, a gente vai como um rebanho, né? Vai junto com a manada, né? E o Roberto Crema escreveu um livro muito interessante que chama Normose, a patologia da normalidade. Então ele vem detalhando muito como que é a nossa cultura, a nossa sociedade nos dias de hoje, né? A respeito dessas reflexões profundas que a gente precisa pensar, né? E o convite que a Joana faz é que a gente se desvincule da massa e comece a raciocinar, que é o que Kardec nos ensina também. Que a gente precisa raciocinar e não ir usar do nosso instinto para nós continuarmos na mesmice, na nossa ignorância e sem propósito e sem buscar essa evolução, né? Sim, e muitas vezes, para pertencer, nós colocamos a perder os nossos valores, né? Com certeza. Para pertencer a uma classe social, a uma às vezes, classe um social, a grupo um de determinado pessoas, né? grupo. Sim, Tá perto, muitas vezes, de quem tem poder, né? Dito cujo um poder, entre aspas, né? Que ele acha que é um poder ilusório, né? Fantasioso, como a gente já tem estudado muito aqui, né? sim. A ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, aqueles que têm algum nível de sensibilidade, né, constitui um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei natural, vigente em toda parte. Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral que, trabalhando o ser profundo, o estimulam ao crescimento e ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Então, o trabalho no bem, a ação no bem em favor de nós mesmos, do nosso grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres cientes, constitui um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda parte. Então, trabalhar no bem nos desenvolve. E trabalhar no bem em favor de nós mesmos, do nosso grupo e da nossa comunidade, traz esse desdobramento
das nossas potencialidades adormecidas. Por que será que Joana enfatiza isso, né? Ela enfatiza isso porque é no trabalho, é na ação, é no movimento para o bem, em que nós identificamos em nós aquelas áreas que precisam ser trabalhadas. Porque é justamente na ação que nós estamos colocando à prova o desenvolvimento que a gente já colheu. Mesmo a lagarta, antes que ela se transforme em borboleta, ela precisa se movimentar para encontrar as folhas que ela vai poder se alimentar e vai poder tecer o seu casulo, no qual ela vai adormecer para romper borboleta. Então, Joana nos conclama aqui para a ação, nesse parágrafo. Da mesma forma, o primarismo e as manifestações egoísticas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser, após a sensação de prazer momentânea que o ilude, são atitudes prejudiciais desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas, encarregadas do processo de crescimento da humanidade. Esses paradigmas oferecem, os paradigmas do primarismo e da ação no bem, oferecem ao ser inteligente os meios para alcançar a realidade, superando a ilusão, porquanto portadores da estrutura permanentes do bem-estar, da paz e da realização, da autorrealização. Então, aqui Joana traz para a gente como que um diagnóstico, né? De quando nós estamos, em qual lugar nós estamos? Nós estamos na ilusão ou na realidade? E aí ela dá assim, uma pequena, aqui nesse parágrafo, eu senti que ela deu para a gente um pequeno, ela abriu uma portinha de um diagnóstico, né? Dependendo do que a gente está fazendo, a gente está com bem-estar, está com paz, está com autorrealização. Se a gente estiver bem, sentindo bem-estar, sentindo paz e sentindo autorrealização, nós estamos no lugar certo. Nós estamos na realidade do nosso ser. Se a gente não estiver sentindo bem-estar, se a gente estiver angustiado, se a gente estiver em guerra interna, em conflito interno, e a gente não estiver se sentindo autorrealizado, nós não estamos na nossa realidade, nós estamos numa ilusão. Então, isso me lembrou quando as pessoas às vezes falam assim, não, eu adoro fazer o que eu faço. Eu só me angustio porque eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Opa! Tem alguma coisa aí que não está combinando. Tem alguma neurose aí, né? Então, Joana abre aqui uma pequena fenda nesse conhecimento para a gente. Ela nos dá
um parâmetro. Nós estamos bem? Estamos sentindo bem-estar nisso? Nós estamos sentindo paz? Nós estamos nos sentindo autorrealizados? Se a resposta para essas 3 perguntas forem sim, nós estamos no caminho certo. Se de alguma maneira a gente tiver não, então a gente pode procurar que a gente está vivendo um conflito ali. Nessa seleção de valores, surge a questão do julgamento, a análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. Em face do prazer embriagador, que fascina e emula o gozo, em face do prazer embriagador, fascina e emula o gozo, do qual se desperta com tédio, frustração, por efeito da transitoriedade que se faz intermediária. Ela diz assim, que nós vivemos, muitas vezes, um prazer embriagador, fascinante, né? Que emula o gozo, que nos remete a esse gozo do prazer, mas do qual nós despertamos com tédio, com frustração, porque isso é muito transitório. Então, qual é a opção, né? Muitas vezes a gente coloca a felicidade na satisfação de necessidades fisiológicas e sociais. E é inevitável que o despertar seja deprimente, cansativo e destituído de significação real. E esses 2 parágrafos aqui também são uma tijolada, né? Por isso, jornadeiam de uma para outra satisfação as multidões em aturdimento, sempre sedentas de novas experiências e novos gozos. E o despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que plenificam, emulando as novas conquistas iluminativas. A vida psicológica na busca da realidade tem como suporte a conduta moral sem conflito consciente da responsabilidade. Então, muitas vezes, nós vamos no barco dessas multidões, como a gente comentava agora há pouco. Às vezes a gente vai junto. E quando a gente desperta dessas emoções que são transitórias, a gente desperta com tédio, com frustração, deprimidos, cansados e destituídos de significação real. Enquanto que o despertar das emoções elevadas nos traz outra gama de alegrias interiores, que se expressam em júbilos profundos compensadores, que plenificam e emulam novas conquistas iluminativas. Ou seja, a gente começa a buscar novas conquistas iluminativas. A vida psicológica, na busca da realidade, tem como suporte a conduta moral sem conflito, consciente da nossa responsabilidade. E seguindo um processo natural de superação dos atavismos primitivos, surgem patamares que se vão conquistando, logrando novos descortinos sempre ascensionais, ou seja,
logrando novos conhecimentos sempre maiores. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos. Esse é superar, descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante de sabor eterno, iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. Então, no nosso processo ascensional, nós vamos ter obstáculos, naturalmente, são eles que nos vão colocar à prova. Superar esses obstáculos, nos superando, inclusive, porque muitas vezes esses obstáculos, eles são representações das nossas sombras, das nossas próprias dificuldades, que vão nos levar a descobrir as finalidades existenciais. Para o que nós existimos? Qual é a nossa missão? O que é que me faz ter uma vida plena? O que é que faz com que eu me autorrealize? Isso está indo em direção ao meu autoencontro ou está me levando para o sentido contrário? E dentro desse processo, a gente conseguir manter a nossa serenidade nesse curso de evolução. Isso, às vezes, é a primeira coisa que a gente perde. É a serenidade, porque a gente não aceita os obstáculos, porque a gente não aceita as nossas dificuldades, porque a gente prefere, muitas vezes, a ilusão. Muitas vezes, nós nos fechamos para o nosso processo evolutivo porque a gente não consegue aceitar que a gente tem dificuldade e que a gente não está indo em direção aos objetivos existenciais. E aí, Joana nos dá, como sempre, um estímulo, né? Diante de um equívoco, diante de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece. Ou seja, não pare, não desanime, não fique remoendo a falha, não se prenda à culpa. Comece outra vez, entesoure a experiência, guarde o aprendizado e recomece o tentando. A realidade profunda jaz sob a personalidade, ou seja, nós temos uma realidade profunda adormecida em nós. E nós somos seres em trânsito, ainda mergulhados na ilusão, mas a um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. Nós podemos estar vivendo enevoados pela ilusão, mas a realidade profunda jaz em nós. Jaz sob essa personalidade que nós criamos, que nós estruturamos para dar conta de todos os obstáculos que a gente enfrenta nesta encarnação.
E é isso. Com essa, com esse estímulo final que Joana nos dá aqui, ela termina esse capítulo. Que cada vez que a gente lê, quando a gente faz o estudo, a gente tem uma percepção. Quando a gente monta a apresentação, a gente tem uma nova percepção. Quando a gente revisa a apresentação, a gente tem uma nova percepção. Quando a gente apresenta, a gente tem uma nova percepção. E se amanhã a gente lê de novo, vai ter outra percepção. E se a gente estudasse o ano que vem essa mesma lição, a gente teria uma nova percepção. Obrigada, amigos, pelas contribuições que a gente teve aqui hoje, né? Eu vou tentar aqui parar de compartilhar, mas eu queria só repetir para todos nós esta frase, este parágrafo. Diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece o tentando. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão. A um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. A conquista é a realidade do nosso ser. E o dia que a gente conquistar, a gente com certeza vai ser mais feliz. Eu não sei onde é que eu paro de compartilhar. Porque eu apaguei a... O seu está em português, ó? Já achei. Obrigada, Edna. Isso, foi. Deu Parou, certo. né? Parou. Parou. Obrigada, amigos, pelas contribuições. E agora, Aquela hora como diz a Edna, que na verdade ela pegou esse mote, foi do Murilo, o do que Murilo. ficou para cada um? Hoje eu roubei sua fala, Pode Edna. começar, Olga. Edna. Não, eu queria lembrar, aquela hora eu tinha esquecido a palavra que dá para colocar como sinônimo, e apareceu o jazz duas vezes, eu acho que as duas dá para ser sinônimo. É a palavra pressuposto, a palavra pressuposto, sabe? O jazz dá para ter esse sinônimo de pressuposto, é isso que eu estava querendo lembrar. E assim, o que ficou para mim, de tudo que foi falado, é a última frase, né? Assim, uma motivação, né? Porque assim, a Joana jaz em nós a realidade profunda, quer dizer, é um pressuposto, nós temos ela, né? Vivemos na ilusão, somos aprendizes, né? E assim, errou, porque a gente é aprendiz, a gente vai errar. Errou, entesoure a sua experiência e toca para frente, né? Recomece, toca para frente. Sim. Eu achei maravilhoso, acho que isso aí que vai ficar para mim. Eu vou falar um pouquinho. Para mim, assim, ficou assim. Ela fala que para você compreender melhor a realidade, você tem que pôr uma lente ampliada, né, sobre as coisas. A realidade vai se ampliando e você vai tendo mais uma visão da realidade, né, e menos da ilusão. E para mim ficou assim, que para você é, conseguir pôr essa lente, a gente precisa pôr uma lente em cima das nossas sombras, porque a nossa persona tem uma tendência a só olhar para aquilo que a gente mostra, né, que são as qualidades, tal. A gente não põe uma lente mais forte em cima das sombras, né? A gente tem medo de olhar para a sombra, né? E aqui ela está dizendo, não, né? Erra, né? A sombra está lá. Então, se a gente não olhar para a sombra, como eu posso me conhecer se eu só olho para um lado né? E, aliás, eu olho exatamente para o lado
oposto de onde eu deveria olhar, porque eu tenho que olhar para a sombra para ver o que é que eu estou fazendo de errado, onde é que está a dor, né? Qual é a causa, a moralidade que eu ainda não desenvolvi, né? Que aí vai aparecer na minha sombra, né? Qual a moralidade que eu ainda não desenvolvi? É essa questão que está lá na sombra, e aí a gente não quer olhar, né? Então eu entendi assim, né? Para mim me veio essa reflexão. Não tem como você fazer um autoconhecimento pleno, né? E para poder alterar essa realidade sem você olhar para essas questões dos seus erros mesmo, né? De tudo que a gente erra e repete o erro, né? Às vezes a gente fica repetindo o mesmo erro porque não põe uma lente maior ali, né? E, e a outra coisa também, que é a palavra justificativas para o erro, né? A gente fica muito tempo justificando o erro. Ah, eu erro por causa disso. Ah, eu não fiz por causa daquilo, né? Essa palavra de que a gente sempre usa, muita justificativa para permanecer naquele lugar, né? Para não olhar realmente para aquilo que você precisa alterar de valores morais em você, né? E, e aí também, quando ela fala porque assim, como a gente saber o que é um valor moral e o que é social? Aí, para mim, me veio como exemplo, no Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim: não resistais ao homem mau, ou seja, não lute, né? Não dispute. Ah, se alguém tentar tirar a túnica, entrega a capa. Ele está te dando um valor, que é o não lute, não resista. E a gente vive numa sociedade exatamente oposta, onde a criança aprende dentro da escola que ela tem que ser o primeiro da sala, ela tem que ser o melhor, né? Tem uma disputa o tempo todo na nossa sociedade, dentro das empresas, você tem que ser o melhor, o bom de tudo. Então, assim, tudo tem uma disputa. Então, os valores sociais onde nós estamos inseridos, eu acho que todos os países, né, principalmente né, os mais, onde tem mais luta pelo dinheiro, existe muito esse valor que o certo é isso. É ser o melhor da escola, é ser o melhor do trabalho, é ser o melhor de tudo, né? E o valor moral que Jesus ensina é exatamente o oposto, né? Não lute, não dispute, né? Então, para mim, fica um exemplo bem firme assim, do que é um valor moral e do que é um valor social, né? É isso que ficou para mim. Eu acho, bem isso também que eu vinha pensando. E quando eu lembrei muito do Jung, né? Quando ele trabalhou muito a alquimia, foi estudar alquimia para poder trazer, né? Essa, esse pensamento dele, né? Dentro da obra dele, né? Que é o símbolo da transformação, né? A alquimia. Então, a alquimia, o que que é? Ela é uma metáfora para a transformação psíquica, né? E o processo de individuação de cada um de nós, onde os alquimistas antigos eles são vistos como tendo um trabalho com um laboratório interior, né? Então esse laboratório interior, né? Então esse é o símbolo da alquimia, né? É nós trabalharmos esse laboratório interior. E nesse laboratório interior tem todos esses processos que a gente vem estudando com a Joana, né? As nossas sombras, os nossos complexos, os nossos traumas, nossos medos, nossas ilusões, nossas fantasias, porque a gente cria essas fantasias como verdade para nós, né? Que são as nossas ilusões, né? Então, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito feliz. Quando eu chegar em tal degrau da minha profissão, aí eu vou estar bem, porque daí eu as ilusões e perdendo muito tempo da nossa vida, né? Então, e esse laboratório interior é aquilo que a Maria estava trazendo, é onde a gente precisa realmente se focar no que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque somente trabalhando esse laboratório
né, para transformar a matéria base, que é o chumbo, em ouro, né, que é o símbolo da alquimia. Então, ele vai fazer essa transformação. E como que é a transformação do chumbo e do ouro? Ele passa por um processo do fogo, ou seja, ele é levado a derreter, a se transformar para ele virar uma outra coisa. Então, é esse o processo nosso. Lógico que nós não vamos nos queimar, mas como que é esse fogo? É essa busca de nos burilar, de mexer nesses processos nossos interior, nessas feridas, muitas vezes que a gente não quer mexer, nesses traumas que a gente tem, é muito dolorido, muitas coisas que a gente passa que a gente quer esquecer, muitas coisas que a gente faz que a gente gostaria de não ter feito. Então, todos esses processos é esse laboratório que a gente vai burilando. E aí, ela representa essa jornada de transformação do indivíduo, mais completo e integrado, transformando as emoções e os pensamentos de negativos em positivos, fazendo toda essa transformação através desse confronto com a sombra e a busca do equilíbrio. Então, eu acho que todo esse processo que cada um de nós estamos aqui para experienciar. E que bom que se a gente já está podendo enxergar um pedacinho bem pequenininho desse, vamos dizer assim, desse inconsciente que é muito grande, né? Como a Joana fala, né? Então, só da gente saber que a gente já está num processo e a gente tem essa possibilidade de nos esforçar e de buscar essa realidade mais profunda, que nós somos um espírito imortal, que nós estamos aqui de passagem, que tudo aqui são recursos pedagógicos para a nossa evolução, né? Eu acho que é isso, meus amigos, que ficou para mim também. Murilo, Fátima, querem falar mais alguma coisa? Que ficou para Tá ótimo. você? Nós estamos quase encerrando, temos 2 minutos, tá? Para a gente não passar muito da hora. Amor e respeito, né? Eu acho que ali é o que toca, eu acho que para qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer época da humanidade. Se nós nos sentimos amados, né? E se nós nos sentimos respeitados, nós conseguimos fazer como a mulher adúltera, né? E ouvir a Jesus. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais, né? E é essa paz do mundo do dever cumprido, né? Então, Olga, obrigado, meninas, obrigado. Amor e respeito é o que ficou para mim, de um slide. Alguém mais? Fátima, tá tudo Não, bem? tá ótimo. Ok, meninos. Então, 9 horas, nós agradecemos imensamente a presença de todos, né, que estão aqui ouvindo, que participaram, né, da aula, do debate, das reflexões. Gratidão a Olga, né, por ter trazido o conteúdo de uma forma suave. A Olga sempre é muito suave, muito calma, né? Embora a gente saiba que hoje ela teve um dia bastante difícil, mas ao mesmo tempo você consegue passar uma suavidade, uma tranquilidade, uma paz que é muito gostoso, né? Isso é uma luz, né? Sua, né? Gratidão, gratidão pelo estudo, né? Antecipado e de trazer para nós esse conteúdo da Joana. E gratidão à Joana, né, por ter trazido para nós aqui no planeta esse conteúdo tão maravilhoso, né?
É um tema muito que traz bastante reflexão, né, para todos nós, né? E a gente percebe, né, o tanto que às vezes nós estamos na ilusão, quanto a gente está na realidade, né? Então é isso. Gratidão a todos. E na próxima semana estaremos aqui com mais um capítulo de Joana, ok? Olga, quer falar alguma coisa? Ótimo. Ok, então vou encerrar a gravação, meninos. Muita gratidão.